Ele é mesmo, né? Eu fico assim, dá um medinho na gente, né? Às vezes você fica assim, frio, né, de algumas coisas, mas os tempos novos, sair da zona de conforto é muito preocupante. Quando você tá ruim, tá doendo, tá mal, mas quando você sai da zona de conforto, sempre mexe com as nossas estruturas. E a gente está para romper para um novo momento da igreja e vai ser bênção em nome de Jesus. É bênção em nome de Jesus. Então eu quero louvar a Deus, já quero te avisar. A gente termina Provérbios hoje. Aí a semana que vem tem culto terça e quinta. Já na outra, se não me falha a memória, 28, que é quarta-feira, nós passamos a ter culto às quartas-feiras aqui na igreja. Mas eu vou informar isso na lista de transmissão. Então, ainda a semana que vem, a gente tem culto terça e quinta. E já na outra semana, que é a última semana do mês, aí nós passamos a ter culto. E eu quero fazer uma grande celebração aqui com os da casa, no dia 28, se não me falha a memória. Confere? 28. Em nome de Jesus. Vamos estar aí com a glória de Deus. Você está orando, querido? Quem está orando? Tem capitão aqui de oração? Fica em pé. Quem são os capitães de oração? Fica em pé aí. Tem a turma aí, né? Você, o Theo, Alex, acho que a Olinda também, né? Acho que a Olinda também. Alisson. Vamos orar, viu, gente? Vamos orar aí. Vamos orar aí. Põe o grupo de vocês para orar. Vou pedir para vocês a semana que vem, capitães, que vocês façam uma videochamada de oração com seus liderados aí. Puxa uns 30 minutos aí, que seja ou no Meet ou no Instagram de vocês, tá bom? Puxa 30 minutos aí, para Deus abrir as portas, né, Agnaldo? Deus abrir as portas aí. Tem coisa boa chegando por aí, tá? Então os capitães estão avisados, né? Esse pessoal são os capitães de oração. E se eu esquecer, vocês vão para cima. Meu líder está aqui, certo, comandante? Senta o aço sem dó. Então, semana que vem, vocês se virem. Pega o grupo de vocês, marca o horário. E já sei que tem uma turma que é preguiçosa. Eu conheço as ovelhas do meu rebanho. Nunca tem tempo de manhã, nem à tarde, nem à noite. Só tem tempo para churrasco, para outras coisas. Então, sapeca de madrugada, que de madrugada corta o sono. Aí todo mundo pode orar, tá bom? Faz mesmo. Fabinho, senta o aço, hein? Senta o aço. Usa esses bíceps aí e vai para cima. Marca lá e 2 da manhã, 1 da manhã. Bom, ninguém tem tempo, né? Então vamos orar da meia-noite à meia-noite e meia. Pronto, aí vocês combinam aí, vamos orar. E eu estou nessa aí, tá bom? Para a gente orar. E a gente vai estar buscando um Deus aí. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A mãe está no culto hoje aí, graças a Deus. Celinha balançou, mas está aí em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Quero orar com você. Antes de mais nada, a palavra de agradecimento a Deus pela noite de hoje. Pai querido e amado, obrigado por esse tempo, obrigado pelo precioso momento que o Senhor nos traz. Nesses anos que nós estamos estudando, Senhor, a Tua palavra, não chegamos, obviamente, a fazer nem metade daquilo que poderíamos fazer, mas aplicamos aqui, trouxemos a Tua palavra, a Tua igreja, os Teus filhos. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, que possamos viver aquilo que pregamos, aquilo que cremos, aquilo que lemos, e que o Senhor Jesus prospere as famílias desta casa, prospere os casamentos, as finanças, os estudos, nossos filhos, que o Senhor faça eles resplandecerem cada vez mais em nome de Jesus. A igreja diga amém. Então vamos lá. Provérbios capítulo 31. Senhor, que esta alegria seja fortíssima em palavras e ações em nome de Jesus. O livro de Provérbios, a gente começou falando sobre ele, é um livro que traz não apenas o condão de uma linguagem espiritual, mas de regras de sociedade, de relacionamento para a vida, que traz ensinos para viver a dois, nos negócios. É muito bacana. O livro de Provérbios, assim,
Quando eu fui definir isso aqui, a Fernanda falou assim, aí, que tema você vai dar? Eu falei assim, eu escolhi ser feliz, né? Porque você vivendo o livro de Provérbios, você vai ser feliz. Vai ser feliz. O livro de Provérbios, ele é muito bacana. Ele traz assim ensinamentos preciosos, são tesouros preciosos. É interessante que ele começa falando do temor do Senhor. E o último verso também fala do temor do Senhor. E quem escreveu esse livro foi o homem mais sábio da face da terra, que com toda a sabedoria que ele teve, ele perdeu para ele mesmo no momento da sua vida. Você vê que interessante? Ele escreve Provérbios, escreve Eclesiastes, Cantares de Salomão. E o temor do Senhor é o princípio mesmo, irmão. Você perdeu a pegada da palavra de Deus, você vai arrumar sarna para se coçar, como diz o caipira. Você vai arrumar, olha, vai se coçar com caco de telha. Quem conhece a palavra e rejeita a palavra, vai cutucar a onça com vara curta. Porque não tem felicidade fora de Deus, não existe. Não existe. Eu até na minha juventude já tentei, a conta é cara demais. É cara demais, então fique com Deus sempre. Escolha ser feliz, viu? Escolha ser feliz. Com quem? Se você escolheu Jesus, você vai ser feliz. Você vai ser feliz, não só aqui, como na eternidade. Verso 1 do capítulo 31, e é o último, são as palavras do rei Lemuel que nós falamos a semana passada. O verso 1 diz assim: os ditados do rei Lemuel contêm esta mensagem que sua mãe lhe ensinou: meu filho, filho de meu ventre, filho de meus votos. Esse texto começa o capítulo 31 sobre as palavras que a mãe proferiu a um filho que ela cavou em palavras de fé com Deus. São as palavras que derivam, ele está dizendo, quando a mãe dele ministrou sobre a vida dele. Olha, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade, óbvio que teve, né? De ler o livro de Provérbios, mas precisamente o capítulo 31. É uma sabedoria, ele começa no 30, no primeiro, e termina no 31. Você vê como que é forte a presença de uma mãe temente, uma mãe assim, espiritual. E ele começa dizendo sobre o que a mãe dele o ensinou, o que a mãe dele cravou na vida dele. A mãe de Lemuel, ela compreendeu o que é o papel de uma mãe. É interessante. Você vai perceber hoje nesse texto, não se fala aqui na questão do sexo feminino apenas. Óbvio que isso aqui se aplica para ambos os sexos. Mas a importância aqui de uma mãe, e eu quero aqui pontuar a importância de um pai. Isso é muito forte, né? Essa questão de se situar no tempo. Mãe não é aquela que você sabe disso, não é aquela que só gestaciona. Existem pessoas aí, mulheres, que até alugam o seu ventre para gestacionar. E depois que a criança nasce, ela doa, negocia, faz negócios. Mas a mãe, o ser mãe, compreende mais do que isso. O cuidado físico e o cuidado emocional. E também o cuidado espiritual. Como também pai. Não é aquele que faz, né, biologicamente. Mas aquele que está perto, aquele que cuida, aquele que nutre, aquele que educa, do emocional, não só das necessidades físicas, mas também das necessidades emocionais e espirituais. E fica claro que a mãe de Lemuel, ela foi uma mãe que soube compreender o seu papel de mãe. Ela foi muito clara, e o filho fala da mãe com uma propriedade de boca cheia, com uma tranquilidade, assim, de coisas fantásticas. E as palavras de sabedoria que ela ministra sobre a vida de Lemuel são palavras que elas extravasam alguém que vai se sentar num reino, como um rei, num trono. São palavras para a vida. E a gente vê agora. Começa, olha, ele vai dizendo, né? Verso 3, palavras da mãe dele que ele repete, que ele trouxe para a vida e que Salomão compartilha.
Não desperdice sua força com mulheres, nem sua vida com aquelas que destroem reis. Isso é a mãe de Lemuel dando conselho, dizendo: não gaste a sua energia, não gaste a sua força com mulheres. Parece assim, mas para aí, a mãe dele está dizendo para ele não gostar de mulheres? Não é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo: cuidado com os relacionamentos sem a aprovação de Deus. Porque relacionamentos sem a aprovação de Deus vão tomar a tua força, vão tomar a tua energia e vão te levar ao fracasso. Eu, sem falar de experiência, poderia falar para você de alguns exemplos de pessoas que na juventude foram pela impulsão da carne. Irmãos, fala para mim, eu disse aqui outro dia, e é lógico, né? A gente hoje está maduro sobre isso aqui, mas quem já não se apaixonou na infância, na adolescência, por coisas que hoje você dá graças a Deus e fala: ainda bem que Deus não ouviu aquela oração boba, não é? Gente, se apaixonar pela professora de ciências, tem cabimento isso? 12, 13 anos, você, mas não quer dar certo, mané, né? Mas quantas pessoas que trocam o vigor da juventude, porque o que falta na fase mais velha, sobeja na juventude, e o que não tem na juventude, sobeja na maturidade, na melhor idade. Mas no vigor da vida física da juventude, meu irmão, você faz coisas, viaja em comportamentos e atitudes e relacionamentos. Todo relacionamento que não é aprovado por Deus está fadado ao fracasso. E ela diz: filho meu, não desperdice tua força com mulheres, nem sua vida com aquelas que destroem reis. O que ela está dizendo? Preste atenção para você não focar em vidas, ou numa vida, melhor dizendo, de uma vida de esbórnia, de uma vida de coisas fúteis. Porque hoje a gente vê o sexo tão banalizado, a gente vê casamentos que duram 10 dias, 7 dias, um dia. Esses dias eu vi um negócio que eu falei assim: não, tá de brincadeira. Um casamento que durou um dia, casou num dia, divorciou no dia seguinte. É interessante a gente ver nisso. E ela está dizendo: olha, não gaste a sua energia correndo atrás de coisas. Aqui ele está falando de carnalidade. Gente que gasta a vida de bagunça, de relacionamentos que acabam virando só com cansaço. Mas tem uma coisa: esse tipo de relacionamento carnal, que alguns dão-se a ter sem ser baseado em Deus, vão te levar ao fracasso. Então, constantemente, nós temos experiências aí, né, sem ser preconceituoso, mas de algumas coisas que viraram bagunça na juventude e que hoje estão uma geração de filhos aí que não sabe nem quem é o pai, e que falta pai, que falta recurso, que falta tudo, e às vezes, não é? Uma perturbação para o resto da vida. Em que sentido? De confusão, de não poder ver filho, de não ter apoio. Irmãos, isso é terrível. O conselho que ela está dando para o filho dela é: preste atenção, em qualquer época, olha, isso foi ontem, foi na época do rei Lemuel, da mãe dele, e hoje em 2024 isso aqui continua. Em qualquer época da vida, todo relacionamento que não é aprovado por Deus vai gerar problema no futuro. E vai. Relacionamentos que Deus não está. Ou seja, se Deus não está presente, você aproveita a sua juventude, gasta com uma vida fútil, você vai se dar lá na frente com consequências sobre isso. E perceba que Salomão entrou por esse caminho. Irmão, o ano tem 365 dias, é isso? É isso. Só mulheres o cara teve 700. Só mulheres. Então, se ele ficasse com uma por dia, em um ano ele não ficava com todas.
totalmente pernicioso, totalmente fora da palavra. O livro de Deuteronômio já tinha determinado, ele cometeu esse erro. Os relacionamentos de Salomão foram baseados, muitos deles, em acordos políticos. Ele tirou o foco de Deus para concentrar uma vida de uma pacificação de acertos políticos e descumpriu a palavra. Então, veja o que diz a Bíblia na versão Viva: não jogue fora a sua vida procurando prazeres com muitas mulheres, são elas que acabam destruindo os reis. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Eu não sou apaixonado por futebol não, meu time está na 2ª divisão, mas é o título que faltava para a gente ter na prateleira, então a gente precisou descer para ser humilde com os mais simples. É assim, a gente que é humilde é assim mesmo, a gente faz isso aí, né? Tá rindo, né, irmã? Nós que aqui estamos por ti também esperamos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Os brasileiros são bons de bola. Sim ou não? Nós somos exportadores de atletas. Mas dá uma olhada quantos jogadores brasileiros estão presos por causa de vida errada no sexo. Dá uma olhada. Se não faz sentido o que ela falou. Nós temos uma fama no mundo de sermos bagunceiros. E são delitos pesados, hein? Condenações de estupro, etc. Eu não vou entrar no mérito, só estou reportando aquilo que os noticiários falam. Mas veja, o que ela diz sobre isso? Não jogue fora a sua vida procurando prazeres com muitas mulheres. São elas que acabam destruindo os reis. Quantos personagens da história perderam sua credibilidade? Reis, vamos colocar aqui. Perderam o seu patrimônio, que é pouco, mas a sua liberdade, seu crédito nisso. Há um tempo atrás, um escândalo estourou com um jogador de futebol brasileiro, que pagou uma passagem para uma moça aqui do Brasil e ter relacionamento com ele no outro país. Você já deve estar lembrando de que eu estou falando. Aquilo foi uma coisa tão terrível que no final virou um inquérito policial, quase que ele foi condenado, uma armação, uma situação que foi colocada ali. Veja o que a palavra de Deus trata nesse sentido. Reis perderam o governo, perderam a credibilidade por causa dessa busca desenfreada. Não há aqui uma condenação ao sexo feminino, mas aqui a condenação que há é da pessoa ser promíscua e concentrar a sua vida nisso. Quantas pessoas bacanas, tops, que tinham condições de ser excelentes, que se entregaram a essa vida errada e hoje não são nada. Perderam oportunidades tremendas na vida e ainda deixaram algumas situações ruins. É isso que está dizendo. E ela fala: nem teus caminhos para as coisas que destroem reis. Ou seja, guarde o teu vigor para aquilo que realmente for da vontade de Deus. Não destrua a tua juventude com essa busca. Porque indo por esse caminho, alguns reis perderam os seus tronos. Veja que a mãe de Lemuel, que é anterior a Salomão, ela já viu isso. E ela repete para o filho esse ensinamento. Verso 4 e 5. Não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Se beberem, pode ser que se esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. O que a mãe dele está falando? Que as más ações de um rei que é afetado pela bebida pode afetar toda uma comunidade inteira. Você conhece algum governante bêbado? Conhece? Parece que agora não pode mais falar que é cachaceiro, né? Então estão surgindo com mais essa agora. Não pode mais falar que é cachaceiro. É alcoólico afetivo. Irmãos, quantas decisões importantes um rei pode tomar? Falando no sistema monárquico, estamos falando de rei. Mas vamos falar num regime presidencialista, por exemplo. Ou num governo de um município ou de um estado. Pense no que é ter um governante alcoolizado.
Como ele pode assinar um documento que prejudica uma nação? Um acordo que leve à destruição de projetos bons. E o que a mãe dele está dizendo é que a bebida não faça parte da tua vida, para que você não seja um malefício para o povo. Porque reis que se entregaram à bebida, eles tiveram destempero. Qual é o destempero disso aqui? É a embriaguez. Pessoas que são dadas ao alcoolismo, a sabedoria é furtada. Então tem algumas pessoas que fazem umas coisas que em sã consciência não faria. Só que quando é o sujeito anônimo, o erro dele restringe-se ao seu círculo. Mas e quando se trata de um governante? Não é um governante que bebeu uma vez. É alguém que é dado à bebida, ao alcoolismo, e que governa uma nação. Como que uma nação pode ser bem sucedida debaixo de um rei que vive alcoolizado? Por mais que a gente tenha alguma simbologia com algumas situações, nós sabemos o quanto custa isso hoje. Nós sabemos o que é o despreparo, o destempero de um bêbado. Por exemplo, no meu entendimento aqui, que foge um pouco do que nós estamos falando, mas para mim a legislação brasileira para quem dirige alcoolizado é fraca demais. É fraca demais. Porque um camarada que dirige alcoolizado e mata alguém, dificilmente ele vai puxar 30 anos de cadeia. Eu não vi até hoje ninguém puxar 30 anos de cadeia. Também não vi esse que dirigiu alcoolizado sustentar aquela família que ele matou, o chefe da família que levava o sustento para casa. Também não vi até hoje alguém que nesta condição, dirigindo alcoolizado, pagou as despesas médicas para o resto da vida de uma pessoa que ficou inválida sobre uma cama. Pelo contrário, o camarada, ele comete um delito desse, fica um tempo e depois já cai nas benesses da lei. A gente já acha isso um absurdo. Agora imagine alguém como o rei que ela está falando, que ele governa uma nação. Ele vai perverter o direito dos necessitados, dos carentes, porque a embriaguez ela descobre a nudez da alma de um homem. A embriaguez ela revela as suas fraquezas e as suas loucuras. Não tem aquela história que alguém você já deve ter ouvido, principalmente quem bebe, e que muitas vezes quer forçar a gente a beber. Toma, cara, para você relaxar um pouco. E tem gente que relaxa, hein? O cara relaxa a tal ponto que dá show. Por isso que a embriaguez ela revela fraquezas e ela revela as loucuras. Eu conheci uma pessoa e era uma autoridade e ela bebeu. Ela bebia. E num dos dias ela foi beber de madrugada. E ao descer do carro, se exibindo com uma arma de fogo, ela disparou contra ela mesma e veio a óbito. Por acidente, comprovado. Por imagens, por perícia e por tudo. Porque a embriaguez, ela revela loucuras. Como a embriaguez também revela as fraquezas. Coisas que você não deveria falar. Coisas que você não deveria de agir e você faz. E para um rei, como é que faz? Como é que um rei pode dar ordem para um comando de uma tropa? Para o comando dos seus liderados? Tomar decisões comerciais. A embriaguez, ela também multiplica pecados e os descobre. O livro de Salmos diz que um abismo chama outro abismo. Então a pessoa embriagada, ela faz coisas que literalmente vai aumentar os seus pecados e vai descobrir também os seus pecados. Coisas que não eram para estarem mais acontecendo, mas por causa daquela situação a pessoa fez isso. A embriaguez torna o homem incapaz de ser amigo particular ou um conselheiro fiel. Quando uma pessoa é dada à embriaguez, a gente começa a perceber que não é viável você confiar mais nessa pessoa, porque ela não tem mais domínio sobre ela. A embriaguez leva um homem à escravidão e à prisão mais do que qualquer vício. Eu já disse aqui na igreja, sei que alguns tiveram isso na sua vida,
Mas na minha família, por parte paterna, o álcool é uma desgraça. Eu já perdi alguns tios queridos, especiais, que, sendo grandes na terra, perderam para o álcool. Para o álcool. E é terrível. Então, meu irmão, a bebida, eu vou dar um conselho que não precisava dar aqui na igreja. Procure evitar isso na tua casa. Procure não trazer para o convívio da tua casa, para que você não gere expectativas e interesse por aquilo que não vale. A embriaguez desarma o homem de toda razão e de sabedoria. Quer ver um exemplo? Você está dirigindo um carro e você está embriagado e se envolve no acidente. Você pode estar certo, mas de repente, você, por estar embriagado, você perdeu a sabedoria. Um dia desses eu saí com Fernanda e a gente foi comer uma comida japonesa. A gente gosta muito. Está em promoção? Opa, passa cartão? Opa, tu é agora. E aí tinha uma tal de uma banana flambada no negócio. Quando a gente passou, tinha um comando da polícia rodoviária. Eu falei, só me falta agora o que tinha naquela banana. E pararam a gente no bafômetro e tal. Eu falei, já pensou se eu tomo umas biritas? Pastor da igreja é surpreendido dirigindo alcoolizado. Irmão, não esquece. Presta atenção. Existem situações que a gente precisa pensar na vida, porque a embriaguez tira esse controle, ela tira a nossa razão. E a embriaguez geralmente, isso aqui é uma coisa que eu vi, ela não para. A pessoa vai ficando na vida mais velha e vai se tornando cada vez mais contumaz. Se ela não buscar ajuda, ela vai envelhecer, se envelhecer, um alcoólatra. E a embriaguez torna a vida de um homem sábio que vira tolo. E ele perde a sua hombridade, o que tem valor. Então aqui um conselho. Você não vai beber agora, virou crente. Você não vai beber agora, a mulher manda em você. Você não vai beber por quê, meu irmão? Ou você se posiciona com as suas convicções, ou você não vai passar de um tolo manipulado na vida das pessoas. Verso 6: o álcool é para os que estão morrendo, e o vinho para os que estão amargurados. Quando você olha para esse texto, fala, ué, está apoiando a bebida? Não. Aqui tem um fator histórico. As pessoas, na época, principalmente de Jesus, isso aqui é anterior a Jesus, mas era um hábito, que os condenados à morte, haviam mulheres piedosas que naquela época, elas davam uma substância meio que medicamentosa, mas voltada em álcool, que aliviava a dor do condenado que ia ser executado. Fácil de você entender. Quando Jesus está pendurado na cruz, ele fala, tenho sede, que vão lá e molham a ponta da lança num isopo, que era um vinagre e dão na boca dele, era uma substância meio etílica. Veja, por que aquilo estava ali? Porque a ideia era de que o condenado à morte, que aquele sistema, quando eles quebravam, por exemplo, os ossos do condenado para verificar que ele estava morto, aquilo é óbvio que dói. Então a ideia de dar o álcool para aqueles que estão amargurados, condenados à dor, é nesse sentido. É para quem já está literalmente, ela está falando nesse tom, não que se apoie. Então ela está dizendo, olha, o objetivo do álcool, referindo-se àquela cultura da época, tem a ver com o alívio de quem está na dor, não na dor comum, no caso dos condenados à morte. E aí a gente traz à memória isso que eu disse a você, porque o camarada, quando ele está embriagado, ele cai, nem dor sente, se machuca, nem dor sente. Eu já vi pessoas que, por estar embriagado, nenhuma fratura exposta ele sentia a dor, porque o álcool tomou conta. Ele não está, mas quando passa, um tempo desse atrás nós estamos saindo de casa, e uma pessoa perto de nós que bebe mesmo, vinha descendo de bicicleta,
bêbada. Irmão, ela atravessou o canavial, bateu de frente com a árvore, se machucou toda. A gente falou, morreu, não tem jeito. Só que, graças a Deus que não morreu. Mas dias depois a gente o encontrou, todo lesionado, todo machucado. Aquilo depois deve ter doído muito. Então, o que ela está dizendo aqui é que a embriaguez, ela tem um malefício tão grande, que falando do que ela está dizendo em relação aos amargurados, está se expressando no contexto de quem estava condenado à morte. Então, os sentenciados tinham umas mulheres piedosas que davam essas coisas para que as pessoas sentissem menos dor na hora da sua execução. Verso 7, que bebam para se esquecer de sua pobreza e não se lembrar de suas dificuldades. O que ela está dizendo aqui? Que existem pessoas dentro desse contexto que faziam o uso dessa bebida, ou da bebida alcoólica, dentro de um contexto da pessoa se esquecer do que ela está vivendo, mas não para anular aquilo que ela poderia passar. Pastor, como isso? O uso da bebida, nos costumes da época de Lemuel, principalmente, nós estamos entrando num contexto histórico, faz com que a pessoa se esqueça da realidade. Então daí, quem já foi de botequim aí, já tomou todas, sabe que o camarada, toma uma aí, irmão, toma uma com limão, rabo de galo, e vai embora. Vai esquecer do problema, vai esquecer disso, esquecer daquilo. Graças a Deus nunca tive essa experiência, mas dizem que o camarada perde a sobriedade. E aí o que acontece? Alguém que é embriagado pode se esquecer da lei. E é exatamente isso que ela está dizendo para um filho que é rei: que você não faça uso disso e se esqueça que você foi levantado para trazer justiça e não injustiça. Ela diz, alguns fazem da bebida para esquecer da tristeza, só que com isso perde a sobriedade. E na verdade é isso mesmo que acontece. Durante um momento você perde a sobriedade, mas quando volta o efeito, e daí o uso de entorpecente também, gente que começa a entrar por esse caminho e cada vez vai se tornando mais viciado, porque no primeiro momento uma dosagem faz o efeito, daqui a pouco, com o tempo, aquela dosagem não faz mais efeito e vai aumentando, até que chega uma hora que a carga sobre o corpo é pesada e vem a overdose e a pessoa acaba morrendo. Assim alguns infartos. Que Deus te livre de ver alguma coisa nesse sentido, que eu já tive o desprazer de acompanhar. Meu irmão, dificilmente alguns escapam disso. A carga é tão pesada que o coração não aguenta e a pessoa morre disso aí. Verso 8 e 9. Fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e dos desamparados, e providencie que recebam justiça. Abre a tua boca no lugar do mudo, é o que fala em algumas versões. O que a mãe de Lemuel está falando para ele? Você foi levantado para fazer justiça, exercer a justiça nos tribunais. Um rei bêbado, um governante bêbado, alguém com autoridade embriagado, não faz justiça. Mas por que ela está falando da causa judicial dos que estão morrendo? Porque naquela época, desde aquela época, existiam os órfãos que não tinha quem os defendesse. Então nós não tínhamos muito a figura de tribunais estruturados como nós temos hoje no mundo jurídico organizado. Então as decisões eram levadas para os reis. Fácil de você entender. Lembra no início de governo de Salomão, que 2 prostitutas foram levadas a Salomão, porque uma deitou-se sobre o filho e o filho morreu, e a outra, ela trocou as crianças e dizia, essa criança é minha. Lembra-se disso? Para quem foi levado a causa na época? Para Salomão, porque ele era a autoridade máxima como rei. Faz sentido o que ela está dizendo, porque um rei é levantado para aplicar a justiça. Agora imagine Salomão bêbado naquele dia. Você acha que ele não cortaria a criança? Cortaria. Se ele deu início àquela situação, ele ia executar. Na verdade, a sabedoria de Salomão, que veio de Deus, foi muito excêntrica, né?
Porque a confiança que ele tinha naquela estratégia que Deus lhe deu sabedoria, que a verdadeira mãe não sacrificaria o filho de jeito nenhum. E foi isso que aconteceu. Quando ele fala, corte a criança no meio, metade para uma, metade para outra, assim para essa discussão, a falsa mãe diz, por mim corta. E a verdadeira mãe falou, não, entrega a criança para ela. Agora imagine, um rei foi levantado para aplicar a justiça. E naquela época, haviam muitos órfãos de guerra. Havia muitos órfãos que não tinha quem cuidasse das causas dele. E se você fizer uma retrospectiva na sua mente, eu tenho dito isso aqui na igreja, o Velho Testamento e o Novo Testamento sempre trazem palavras do tipo, ai daquele que perverte o direito da viúva e do órfão. Por quê? Porque os juízes foram levantados, já num tempo mais avançado, para que a justiça fosse feita. Aí por causa da corrupção e outras coisas mais, a gente percebe que a justiça deixou de ser feita. E o que quando ela está falando os filhos do abandono, são pelos filhos que perderam seus pais, numa condição em que não tinha quem lutasse por eles. E também das viúvas. Duas classes que Deus tem um olhar diferenciado. Me permita colocar assim. É viúva e órfão. Quando mexe-se com aquilo que é a sua subsistência. Por isso a mãe de Lemuel fala isso. O que ela está dizendo entre outras palavras aqui para Lemuel? Você deve imitar a Deus em justiça. Então, aplique-se aquilo que Deus te levantou. Aplique-se aquilo que é trazer a justiça. Ela está dizendo, seja você patrono da justiça. Já que nós tratamos disso nesses versos, e fecha aqui no verso 9, perceba que o primeiro conselho, o segundo conselho, né, porque o primeiro é para não ter uma vida de esbórnia, aqui ela está dizendo sobre o perigo do álcool, e sobre ele ser um bom rei, o quanto a embriaguez pode tirar a pessoa do equilíbrio. Diria eu para você, na época de Lemuel, na época de Salomão, existia cocaína, existia... Não, querido, isso é coisa para cá. Aquilo era uma droga, era a droga da época. Hoje, não posso dizer que só a embriaguez destrói o homem. Nós estamos vendo o que estão querendo fazer com a regularização das drogas. Eu disse aqui outro dia, querem liberar quantidade, a pergunta é, quem fornece as drogas? Você entende que de uma outra forma estão apoiando o crime? Ninguém olha para as pessoas, as mães que perderam seus filhos, esposos, maridos, policiais que morreram em confronto, fortalecimento de armas para os criminosos, mas estão falando uma coisa, um discurso barato, sujo e medíocre, que tem vantagem para algumas situações, e estão esquecendo de onde isso pode desequilibrar as pessoas. Basta dizer para os senhores que a maconha, depois de um tempo, ela queima os neurônios, e não tem retorno mais, não tem volta mais. Verso 10 e verso 31. É meio que uma repetição do que fala da mulher ideal. Olhe para esses textos, não com o olhar romântico, o olhar poético, ok? Você vai falar, poxa pastor, mas aqui está falando... É uma mãe, e aliás, toda mãe que está aqui dentro hoje, e aquelas que vão ser, não discordarão disso. Porque se discordar, ela tem problema. Qual é a mãe que tendo um filho homem não quer uma esposa dessa para o filho? Lembre-se, aqui não é poesia. Aqui é um conselho de sabedoria. É como se dissesse assim, não escolha a sua esposa por beleza. Que beleza não se põe na mesa. Então vamos lá, verso 10. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. Alguma irmã aqui tem rubi na igreja? Tem, né? Rubi mesmo, eu estou falando de pedra. Eu não sei, dependendo do valor. Jesus, se eu ver vocês com anel de rubi, colar de rubi, eu vou lembrar que vocês mentiram no culto hoje, hein? Não tem problema não, gente. Seu marido te deu, teu filho te deu, você trabalhou, conquistou.
É que é caro, para você entender. Rubi é caro. Não entendo muito disso, não. Mas segundo um amigo meu que é Ourives, ele fala que é caro. O que ele está dizendo aqui no verso 10 é que quem encontra uma mulher virtuosa, aquele que encontrar uma mulher virtuosa, o valor dessa mulher é mais precioso do que o rubi. E o 31, recompensem-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Bom, virtuosa, dentro do contexto bíblico, que essa expressão, ela traz aqui uma conexão de valores, de moral, vigor e atividade. Então, quando se fala de mulher virtuosa, aqui não está falando de mulher que tenha o seu corpo escultural, que tenha uma beleza no rosto. Não é isso que está se tratando. O que está se tratando de virtude aqui é a ideia de uma mulher que tenha os conceitos de moral são inegociáveis, o conceito de trabalhar é inegociável, e de uma mulher que não faz corpo mole para a vida. Regra número 1, casou por quê? Já que casou, casamento tem também consigo algumas coisas a serem realizadas e obrigações para viver. Então a mãe está dizendo para o filho: meu filho, quando você for procurar uma esposa para casar, olhe e veja se essa mulher é uma mulher que tem moral, que a moral dela é inegociável. Moral. Não é alguém volúvel, não é alguém que muda o tempo, ela abre mão de princípios. Segundo, não case-se com uma mulher preguiçosa, que ela tenha disposição, daí vigor. Porque se você casar com beleza, você vai virar um escravo. Você não vai conseguir cuidar do lar, cuidar de filhos, trabalhar, chegar em casa, etc, etc. Terceiro, procure, dentro do conceito de mulher virtuosa, uma mulher de atividade, não uma mulher sedentária. Não estou falando de, não é esporte aqui não. É uma mulher que tem atividade laboral, corporal. Alguém que não fica só naquilo que é o trivial, que é o básico. É alguém que tenha disposição para a vida, que cuide do lar. Essa ideia aqui que ela está dizendo é a representação de uma mulher ideal. É a representação de uma mulher que é gestora da casa. Ela é a gestora da casa perfeita. Ela é uma mulher de uma castidade em relação ao seu marido. O que significa isso? Ela não é mulher, como é que eu vou dizer aqui? Volúvel. Ela não é uma mulher que o marido não pode confiar nela, na sua honestidade, na sua integridade. Ela não é uma mulher que seu marido não possa confiar se ela estiver trabalhando fora, viajando, na academia, numa reunião. Falou: case, procure uma mulher que seja uma mulher que te respeite. Uma pessoa correta, temente a Deus, econômica e sábia. Esse é o conselho que a mãe de Lemuel fala para ele. Verso 11. O cara que acha, o homem que acha essa mulher, ele tem plena confiança nela. E ela lhe enriquecerá a vida grandemente. O coração do seu marido confia nela. Por quê? Porque o marido dessa mulher, dessa esposa, sabe que ela se dedica às ocupações da vida diária. Ela não tem papo furado. Ela não tem conversa atravessada. Ela é alguém que escolheu ser esposa. Escolheu alguém ser família. E ele tem uma confiança nela de tal forma que ele não tem problema de trabalhar o dia inteiro e ela ficar em casa, ou de viajar e ela ficar aqui. Por quê? Porque ele sabe, ele escolheu alguém de uma castidade nesse sentido. Ele sabe que ela age com discrição e promove os interesses da família quando ele estiver ausente.
Ou seja, ela não é aquela mulher que quando o marido estiver fora, ela vai pensar nela e vai se abster da gestão do lar, se abster do conceito de ser esposa e de ser mãe. Não, não vai. E ele diz aqui, e ele não terá falta de bens. Por quê? Porque antes de tudo, essa mulher vai contribuir para a vida melhorar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, experiência de vida, você já deve ter ouvido isso em alguns lugares. A mulher ou põe o cara para cima ou põe o cara para baixo. Isso é um fato. Isso é um fato. Você casou com a mulher certa, show de bola, sucesso. Casou com a mulher errada, vai dar ruim, você vai se lascar. Por quê? Porque você vai puxar para um lado, ela vai puxar para o outro. Você vai economizar aqui, ela vai gastar ali. Você vai fazer um negócio que ela vai fazer aqui. Isso aqui é conceito bíblico. Ok? Ah, pastor, está falando só das mulheres. Não, queridão. Começa a avaliar aqui o conceito que se aplica também para ambos os lados. Mas aqui, fato histórico. A mãe está dando um conselho para o filho, dizendo, tu é rei, vai passar um monte de periquita na tua frente aí, desfilando beleza, desfilando pomposidade. Cuidado, filho meu, para você não comprar um gato pintado por lebre, seria a expressão. Como assim, pastor? Você escolheu uma mulher que não tem virtudes para ser esposa. Ela tem virtudes para ser dondoca. Ela tem virtudes para ser paparicada. Ela não tem compromisso nem com os teus filhos, nem com você. Gasta mais do que você ganha. Vai ser uma vergonha para o reino. Não vai ser uma boa esposa. Teve uma rainha. O nome dela era Vasti. Uma mulher muito bonita. A sua beleza, a Bíblia diz que a beleza de Vasti era algo muito singular. E que no determinado dia o rei mandou chamá-la para apresentá-la para os governantes e os reis da terra. E ela se recusou e não foi. Qual é o lado, um dos lados a ser observado sobre isso? Ela perdeu o trono, perdeu a pomposidade, perdeu tudo, e o rei ficou desmoralizado, ainda que momentaneamente ali. A beleza de Vasti pode ter sido um dos fatores que levou o rei a buscá-la como esposa. E não enxergou algumas virtudes nela. Qual é a lição que nós temos disso aqui para ambos os sexos? São as escolhas que fazemos sem olhar para caráter, sem olhar para a integridade, sem olhar para as virtudes. O que o texto está dizendo é que a esposa administra as questões domésticas tão bem que o marido percebe os seus ganhos que são honestos. O patrimônio da família melhora. A economia da família está estabilizada, porque ela é alguém que sabe gerenciar. E ele vê aumentar os lucros da sua casa, que é recompensado por essa mulher virtuosa. O verso 12 vai nos trazendo mais detalhes. Ela lhe faz bem, para quem? Para o marido. E não faz mal. Todos os dias de sua vida. Não é de vez em quando, não. Essa mulher virtuosa aqui não é aquela que durante algumas semanas do mês ela está joia e o resto ela está urso. Não. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela é consistente em sua conduta para com o marido, sempre buscando os seus melhores interesses. Pastor, isso aqui é um conceito machista. Não é. Lembre-se, uma mãe que está dando um conselho para um filho, que é para procurar uma esposa que lhe abençoe. Então não é para ele casar com alguém diferente dessas virtudes. Por quê? Porque ele vai sofrer. Esta mulher descrita aqui também no verso 12, que é a continuação, ela é consistente na sua vida. Ela não é uma pessoa que faz e para, desiste, ela é emotiva, hoje ela está afim, amanhã ela não está afim de caminhar, de fazer o bem para a família. Não, o texto diz que ela é uma pessoa constante, ela está sempre buscando os melhores interesses da família. E o seu marido tem nela uma confiança tal. Volte para o entendimento do versículo que fala assim: mulher virtuosa,
quem achará? O seu valor é maior do que valores de rubi. Verso 13. Ela adquire lã e linho, e com alegria trabalha os fios com as mãos. Nós estamos lidando com uma época em que as vestimentas, não havia shopping, não havia 25 de março, Brás, Goiás, Goiânia para comprar essas coisas. Era a esposa que fazia. O tear, ela era que comprava lã, que confeccionava. Então nós precisamos partir do princípio de entrar naquela mente. Hoje, não é assim, né? Hoje está mais fácil. Hoje tem roupa pronta, tem muito mais facilidade. Naquela época não era assim. Nem energia elétrica tinha, quanto mais uma máquina de costura dos padrões de hoje. Mas o texto diz que esta mulher, a mulher virtuosa, ela presta atenção nas necessidades das vestimentas da família. E ela não deixa a roupa dos meninos, das meninas, do marido. Acho que é esgarçar que fala. Rasgar e não ter algo a mais para vestir, outra para vestir. Ela está sempre atenta nas necessidades do lar. Daí, porque ela presta atenção nas coisas e nas roupas e no olhar diário que ela tem. Por isso que ela sai a buscar lã. Ela sabe, opa, o menininho está crescendo. Do jeito que está, preciso comprar um negócio, arrumar um negócio novo. Vai ficar apertado. Como se dissesse assim, a blusa dele já está rala. Se lavar mais uma vez, vai começar a rasgar, etc. Então, essa esposa, a mulher, o padrão bíblico da mulher virtuosa, tá bom? Essa mulher, o camarada que acha ela, é para glorificar de pé. Porque o camarada ganhou mais do que na Mega. Ele achou a esposa que vale mais do que rubi. Por quê? Porque com prazer trabalha com as suas mãos. Não é aquela mulher que reclama do que faz. Droga, fazer comida todo dia. Eu não aguento mais. Essas crianças. Mas você casou, santa. Você que quis. Essa mulher virtuosa, ela trabalha com alegria para fazer a sua família feliz. Irmão, irmã, tudo aquilo que a gente faz sem felicidade não dá certo. Não prospera. Eu vejo as pessoas, entenda bem o que eu vou dizer. Quero ter filho, quero ter filho, quero ter filho. Legal, querido. Nos dias de hoje, preste atenção como que está para criar. Porque não é só pegar bonitinho e vir aqui no público apresentar o senhor, não. Criança de noite fica doente. Feriado, nas férias. Precisa educar, precisa aconselhar, precisa um monte de coisa. Imagine você ser mãe ou ser pai reclamando do filho, reclamando da filha, porque você precisa cuidar dele, porque ele cresceu. Quer ver uma coisa que quem é pai já passou por isso? Como que roupinha de criança recém-nascido parece que encurta, não? Em uma semana o negócio diminuiu, o pé virou, meu Deus do céu, mas um tênis tão bonitinho, roupa de criança está caro demais, só. Um sapatinho, um tênis está caro. A gente vai comprar às vezes um negocinho para dar para os netos, você fala, Jesus, essa menina não estava calçando o número 22 outro dia? Não, agora tá, mas como que está calçando 32 já? Está com essa idade? E essa blusa a gente não deu para ela no inverno passado, mas está meia manga. Nossa, mas está custando mais caro que a roupa de adulto? Tá sim. Agora imagine que essa mulher virtuosa aqui, com prazer, ela trabalha confeccionando as roupas para a sua família. Verso 14. Como navio mercante, traz alimentos de longe. O que isso tem a ver nesse texto aqui para nós? Ela está se referindo nesse texto, quando fala do navio mercante, daquela condição onde os navios mercantes vinham de diversos países, diversas nações, e eles então desembarcavam em vários portos para poder atender às necessidades e à demanda que havia em relação a comercializar. Então vamos lá. O Lemuel recebe da mãe uma palavra que diz assim, que a mulher virtuosa é como um navio mercante. Ela anda o que precisa, ela vai aonde precisa, para que ela possa encontrar
a mercadoria, a encontrar a necessidade para que o seu lar seja suprido. Não é aquela mulher que se debruça sobre uma situação e simplesmente ela estaciona em algumas coisas. O que o texto está dizendo é que essa mulher descrita aqui, ela traz como regra para a sua vida buscar as melhores lãs. Então, se a gente olhar para o texto, não havia o bazar do João da esquina. Havia os comerciantes que eram naturais à região, mas ela, olhando para o verso anterior, diante da necessidade da família, ela andava o que preciso fosse, ela percorria a trajetória que fosse necessária para que ela buscasse a melhor lã, o melhor tecido, para que a sua família tivesse bem abastecida. É interessante que fala aqui na questão do deslocamento dessa mulher, que para ela não existe distância, não existe sacrifício para ver a sua família bem estabelecida. O que o texto está nos dizendo, e compara ela com isso, que ela é de uma hombridade, de uma responsabilidade, de tal forma que é como um navio mercante, que anda, que faz o seu trajeto para atender às necessidades da sua família. Daí a comparação que o navio sai de longe, vai entregar sua carga para lá, e ele fala, ela é como um navio mercante, que sai, que anda, que faz e que atende às necessidades do lar e não deixa a família à deriva. E por isso que ele faz essa comparação, porque ela estende as suas operações do dia a dia sem se limitar à vizinhança. A gente vai para um tempo em que era comum, faltar 1 quilo de açúcar, e falava para o vizinho, você me empresta uma xícara de açúcar? Me empresta uma xícara de trigo, na compra eu te devolvo. Essa era a ideia. E aqui no texto mostra que ela não se importa com a distância. Ela está sempre procurando o melhor preço para trazer um lucro, para não ser peso para a família. Ela não compra no primeiro mais barato ou mais caro para poder trazer uma vantagem para ela. Ela sempre está pensando em aumentar o patrimônio da família. Ou seja, mesmo que ela tenha que andar, mesmo que ela tenha que se esforçar, ela está pensando na família. Verso 15. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para a sua serva. Eu estava escrevendo isso aqui, fazendo as anotações, eu falei assim, meu Deus, como é que essas mulheres vão olhar hoje para mim na hora do culto? Porque você olha para o texto e fala assim, ainda existe? Como é que é? Sim. Quer ver um exemplo, a gente fazendo a aplicação para o dia de hoje? Filhos que estudam cedo. Quem faz o café para eles? Então, o antes do amanhecer, quando a família ia acordar, essa mulher, ela já estava pronta, fazendo a comida, o café, o almoço. Alguns de nós aqui conviveu um pouco com a avó. E lembra como que levanta cedo, que fazia comida, esquentava a marmita, que colocava para os filhos. Os filhos estavam dormindo, a mãe já estava de pé. Não é? Eu me lembro das minhas avós, que enquanto a gente estava dormindo, os filhos estavam dormindo, elas já tinham levantado cedo, já tinham batido o bolo, já estava no forno, estava fazendo café. Quem levantava às 6 horas da manhã para entrar na escola às 7, o café estava pronto, o pão já estava lá, porque não era tão fácil comprar pão, então a grande maioria tinha que fazer bolo em casa, ou alguma coisa nesse sentido. É isso que ele está dizendo aqui. Essa mulher se mexe cedo para estar pronta para a sua ocupação diária. Imagine uma mãe que os filhos vão para a escola cedo. E criança gosta muito de ir para a escola cedo no inverno, né, querido? Então, se você não olhar o uniforme, vai com uma tênis de um jeito, uma meia roxa, outra branca, uma camisa bafo de onça, não lava o rosto, não penteia o cabelo. É isso aí, irmão. A gente já foi desse caminho, já sabe como é que é o negócio. Né? Já escovou o dente? Já. Não pode falar. Falou, cai a gente de fedor que vem na gente. Já tomou café? Não, não quero café. Como? Que você precisa se alimentar. Uma boa alimentação se faz necessário para a saúde e para um bom aprendizado. A mulher virtuosa, ela é a mulher que quando todo mundo está ainda no seu último, sabe aquele soninho que a gente não quer, é o último? Então, a mãe já levantou. A mãe já está em pé. O pão já está pronto. O leite está aquecido. Para que a vida... E geralmente, ela é a primeira a levantar e a última a se deitar. Misericórdia, né, irmã?
Reclama para Jesus. Uma lâmpada é sempre mantida acesa à noite nas casas orientais. Por isso que fala que ela acende a lâmpada. Nós não tínhamos lâmpada de LED, energia elétrica, etc. e tal. E as casas eram iluminadas como? Iluminadas com óleo, com azeite. E ficava acesa. Essa mulher virtuosa dos tempos bíblicos, ela ainda tinha, olha a referência que a mãe de Lemuel está trazendo para ele. Ela é aquela que perto da meia-noite está verificando se a lamparina está com azeite, para que ninguém levante no escuro e tropece e caia. Fala a verdade, irmão. Essa mãe dele deu o caminho da felicidade para ele. Voltando para o tempo que a gente está falando. Quando a gente olha para essa declaração, é aquela dona de casa que se levanta para cuidar, para que a família, o marido, tenha uma vida abençoada. Não coloque isso aqui com a ideia de escravidão, de machismo, porque nós estamos tratando um princípio bíblico aqui. Nós estamos falando de padrões. Daí, irmãos, fica muito claro para a gente. Case com um homem que não gosta de trabalhar para ver o que vai dar. Case com uma mulher que não gosta de trabalhar, que quer ter filho, mas quer ter filho para postar no Instagram. Quer que o marido cuide do... Não. Aqui o padrão que está trazendo é de alguém diligente. Então não há uma aplicação aqui para a gente dizer que é uma aplicação só às mulheres. Lembre-se, é a mãe de Lemuel dando um conselho e falando: em vez de você ficar procurando essa turma que só quer saber de bagunça, procure uma mulher que preste para a tua vida. Uma mulher que vai te colocar para cima. Uma mulher que ame ser esposa, ser marido, que não vai consumir o teu dinheiro, que vai te honrar. E o texto vai falar sobre isso. Verso 16. Ela vai examinar o campo e o compra com o que ganha, planta um vinhedo. A avaliação que essa mulher tem de valores de vida, o marido está trabalhando. Às vezes longe de casa. Nas ocupações agropecuárias, nas ocupações mercantilistas, nas ocupações também na questão de alguém que está na plantação propriamente dito. Ela tem acesso na sua comunicação diária, ela sabe os campos que estão à venda, ela sabe as vantagens que tem, e como ela tem o controle dos ganhos da casa, na questão da economia que ela faz, ela é tão preciosa que ela consegue captar a oportunidade e chega para o marido e fala: olha, tem um bom negócio para nós, e eu adquiri para a família. E o texto diz que o marido confia tanto nela, a ponto que ele a louva, porque ela enxergou coisas que ele não enxergava, e ela captou coisas que ele não tinha tempo para captar. E após, o texto fala que depois de ela observar tudo isso, ela traz um lucro para casa. Verso 17, ela é cheia de energia, forte e trabalhadora. Interessante a expressão de alguns pensadores que diz assim, quando fala aqui que ela cinge os lombos, ela amarra no seu corpo todos os dias. Essa ideia aqui é de uma mulher que ao levantar-se, ela põe cinge os lombos com força e vigor. Porque, irmã, se você não passar a roupa, quem vai passar? Se você não fizer a comida, quem vai fazer? Se você não cuidar dos filhos, quem vai cuidar? Então ele está dizendo, ó, filho, ela está dizendo, né? Procure uma mulher virtuosa e não gaste a sua energia com mulheres que não são mulheres para casar, que são mulheres que não têm valores para casar. Porque vai chegar um momento na tua vida que você vai precisar de uma esposa, e se ela não for uma mulher virtuosa, ela só vai te levar para baixo. Verso 18, certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite, suas mãos operam o tiar e seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Verso 21. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Estou lendo do 18 e vou até o 29. Pois todos em sua família têm roupas a usar quentes. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Essa mulher que eu vou falar para você é quase que a Mulher Maravilha. Aquela do cinema não é a Mulher Maravilha, não. É essa que é. Porque a mulher cuida do lar, faz tudo, ainda consegue
produzir cintos para vender, é para glorificar de pé, é para tratar essa princesa. Veste-se de força e dignidade, e ri sem medo do futuro. Por quê? Porque ela sabe o que ela tem feito. Sua família não passará necessidade. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. O Lemuel, eu não sei se essa conversa com a mãe dele foi que cômodo da casa, se foi ele sentado no trono ou aspirante a um trono, mas você percebe que a mãe dele dá um mapa na mão dele, dizendo: olha, e essa aqui é que você deve buscar para construir uma família. Agora, se você for um bobo e gastar sua energia com as festas, com as baladas, com as coisicas da vida, que ficam aí mostrando o corpinho, vendendo, você vai se dar mal, filho. Porque a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela excede tudo isso. Você vai olhar nesses textos, que aqui não fala de romantismo. E daí alguém fala assim: poxa, mas só B.O.? Não, querido. É uma mãe que está dizendo para um filho o que ele deve, como ele deve, os critérios para alguém ser esposa. Os cânticos de Salomão descrevem o seu romantismo. Aqui, nesse texto, nós estamos tratando de conselhos sábios, que quem escuta tem uma vida abençoada. E o que se observa aqui é uma palavra para solteiros, né? Não é uma palavra para casados. Casou, segue, segura na mão de Deus e vai, né? Aqui é uma palavra para solteiro. Então, minha jovem e meu jovem, nós precisamos, nós não, né? Vocês precisam. Quem achou, achou. Quem não achou, se deu mal. Olhe bem, o que a sociedade mostra hoje? Valores femininos. Quais são os valores femininos que a sociedade mostra hoje? Primeiro que isso aqui, bobear dentro da igreja, estão fazendo o sinal da cruz contra mim. Mas quais são os valores de uma mulher hoje? Outro dia, num desses flashes de mudança de canal, um repórter estava entrevistando umas moças e falou assim: quanto você já beijou hoje? Ela falou assim: mais de 20. Uau! Beijou mais de 20 bocas. O que será que esse cara trouxe junto, não? Que mulher bacana, né? Que valores. Que valores? Valores que a sociedade aplica, que o corpo é que manda. Corpo bonito, só que conta. Não, querido, não é isso só que conta, não. Pelo contrário. Pode ter corpo bonito, Alex, e pode simplesmente ser uma mulher que não tinha como meta casar. E que depois que casa e faz filho, aí que vem um problema. Então, o que esse perfil aqui está descrevendo é de uma mãe que está dizendo para o filho: olha, esse é o retrato que você tem que ter. E falando no Velho Testamento, este é o valor, principalmente a aplicabilidade do Velho Testamento daquela condição. Óbvio que hoje marido e mulher trabalham. Óbvio que hoje a tecnologia chegou. Óbvio que hoje a gente tem um monte de situações. Tem Alexa, irmão. Tem Alexa. Eu não tenho Alexa, mas deve ser legal falar: Alexa, acende a luz. Já acende. Aquela não tinha, essa mulher virtuosa não tinha Alexa. Alexa era ela mesma. Entendeu como é que é o negócio? Aqui não, as coisas hoje são diferentes. Essa mulher aqui não faz não para ver. Vai perder tudo que tinha, porque os devedores vão pegar. Você se lembra
daquela viúva que procura o profeta e diz assim: tu sabes que meu marido te serviu, os credores vieram e levaram? Lembra-se? Isso é um fato histórico. Esse texto nos mostra aqui que esta mulher tem alguma coisa diferente daquela. O tempo mudou e alguns padrões deixaram de ser observados. Essa mulher era uma mulher ativa, que planejava, que cuidava e que zelava por ser esposa. Ela não era alguém que ficava esperando o seu marido realizar. Se a gente voltar lá para o livro de Gênesis: far-te-ei uma adjutora, não uma escrava, não uma empregada, mas uma companheira. Então a mãe de Lemuel fala para ele: hora de procurar uma esposa, procure alguém que te faça crescer. Verso 30 e penúltimo, aliás, o último, que é o 31 nós vimos no anterior. Os encantos são enganosos, e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Isso aqui é lindo, né? Porque você percebe que nas escolhas erradas por aparência ou por outras situações que não seja o valor das virtudes, Salomão está dizendo que ao escolher isso, essas escolhas erradas, mostra que a beleza e a formosura são apreciadas, mas vão passar. E aí, quem está preso a esses conceitos para ser feliz, precisa entender que com o passar do tempo, o corpo muda. O que é considerado padrão de beleza para alguns pode mudar. Mas a mulher virtuosa, ela teme ao Senhor. E a sua beleza não está nisso. A sua beleza está por ela temer ao Senhor. E o que ele ressalta aqui é que essas coisas podem ser enganosas e passageiras. Mas quando você compara com o temor do Senhor, quando você a conheceu, ela temia o Senhor, 30 anos depois ela continua sendo a mulher que teme o Senhor. E é isso que conta. Dessa forma, nós terminamos aqui o livro de Provérbios, porque o verso 31 nós lemos junto com o versículo 10, e ele fecha da seguinte forma quando nós lemos. Deixa eu repetir com você o verso de número 30 para a gente fechar aqui. Fala aqui, e o 31, de temor. Teme, olha lá. Enganoso é a graça, vai e vê a formosura, mas a mulher que teme o Senhor será louvada. Ele começa falando sobre o temor do Senhor no capítulo 1. E ele fecha o último texto do capítulo 31 dizendo sobre temor. Não existe nada mais importante nessa vida que faça mais significado na vida do que o temor do Senhor. Por isso que o temor do Senhor, em todos esses versos a gente viu, acho que 80% falando de sabedoria, sabedoria, sabedoria e o temor do Senhor. E o verso que fecha tudo isso é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora a gente fechando no capítulo 31, a gente percebe que a mãe de Lemuel deu esse conselho para ele, quando ele fosse procurar uma esposa, e sobre como ele deveria se comportar na juventude. E ela fala assim: filho, a beleza de uma mulher não está no físico, está na quantidade, no valor, naquilo que ela tem de referência por temer ao Senhor. Então, irmãos, essa aplicação não dá para ser feita ao sexo feminino apenas. Se nós olharmos para o lado histórico, era esse o padrão de dificuldade, né? Os homens trabalhavam longe, trabalhavam no pesado, tinha alguns padrões difíceis, e a vida das mulheres também não era fácil. Quem ficava a maioria do tempo com os filhos, com a casa, e até hoje é assim. A gente acha engraçado às vezes, mas eu tiro por mim, né? A maioria dos homens, normalmente, os que são casados principalmente, a gente não tem noção da atmosfera que envolve a administração de um lar, não é?
Às vezes a Fernanda fala assim, precisa comprar, como é que é o negócio? Água sanitária de novo. Eu falo, Fernanda, de novo? De novo, Fernanda, nós compramos. Eu não tenho noção, né? Ela falou, pois é, neném, precisa comprar. Kleber, acabou a mistura. Como assim? Está na segunda ainda lá no tal. Pois é, o senhor está comendo muito. A gestão. Para fechar, precisa trocar os lençóis. Como trocar? Esse aí está velho demais. O elástico não está segurando mais. Ó, tá dando para ver a alma do lençol já, vai na hora. Coisas que a gente não, né? E ainda de vez em quando chega e fala assim, você tem desodorante? Eu falo, tem. Ela vai lá e fala, não tem. Kleber, acabou o seu shampoo anti-caspa? Eu falei, não, tem ainda. Não, não tem. Ela vai lá e fala, tem 2. Não é fácil não, varão. Fácil não. Mas eu, Fernando, vontade de tomar um mingauzinho de fubá. Ela fala, não tem. Não tem? Não tem. De 0 a 10, 9 que ela não vai errar. Porque tem noção. Sei que tem homens aqui que são dados a esses valores também. Mas não são tão perfeitinhos também, não, porque fica devendo do outro lado. Então empata com a gente do mesmo jeito. Do mesmo jeito, do mesmo jeito. Não vem cantar de galo em cima de mim, não, que vocês são tudo fubá, igual nós. Vou contar para vocês aqui. Eu não gosto de ir no mercado sozinho. E nem fazer como. Não gosto. Quando ela começa a falar assim, quando ela fala, tem 2 coisinhas para comprar, eu já começo, sangue de Jesus, me ajuda, Senhor. Nunca fiquem 2 itens na lista. E aí eu faço vídeo chamado do mercado, falar onde está isso aqui, que eu já andei. Falou, vai na fileira tal, do sabão tal. E eu estou assim, ó. Estou nem aí com as pessoas olhando para mim. Eu falei, esse aqui. Eu falo, olha para a esquerda, você passou por ele, olha para baixo, você quer. Tá aqui, tá bom. Aí esse dia não, faz um tempo, né? A gente foi no mercado fazer compra, eu falei, você não vai? Não gosto, pô, não gosto, vamos junto comigo. E aí esses dias está saindo do mercado, ela falou assim, estava vindo lá um desses caras que, sabe, se acham, nem sei se acha também, mas às vezes acho que sim, é o top das galáxias, com sacola, tal, tudo comprando, com sacos, fazendo a compra. O Fernando olhou para mim e falou assim, olha que belezinha ele fazendo compra. Eu falei, pois eu prefiro ser feio, do mesmo jeito, entendeu? E vamos nessa pegada, porque não é fácil. Uma mulher virtuosa é um presente de Deus, como um homem virtuoso é um presente de Deus. E aqui nós fechamos o livro de Provérbios hoje, fechamos um ciclo hoje, vamos celebrar isso no dia 28. Eu quero que você fique em pé e a gente vai agradecer a Deus.